no SMC, a gente só tem como liquidez topo, fundo duplo, linhas de tendência, suporte e resistência. Só que, na verdade, na prática mesmo, a gente acaba utilizando, basicamente eu, o pessoal lá da escola, a gente acaba utilizando na prática outros tipos de liquidez que eu quis trazer para vocês, pessoal, para a gente realmente entender quando pode acontecer uma manipulação de forma antecipada, tá bom? Então, a primeira liquidez que a gente normalmente vai utilizar, que é basicamente isso vocês já estão acostumados, que é a liquidez interna. Então, basicamente, quando eu tenho um fundo protegido, a maioria que já me segue entende que já sabem, né, que um fundo para gente ele só é considerado protegido a partir do momento que ele vai a algum tipo de liquidez, até o tipo de liquidez básica, como eu falei para vocês. Agora, a partir desse momento, a gente vai adentrar na forma de liquidez avançada, certo, pessoal? Então, eu tenho a marcação da minha estrutura. A partir do momento que eu identifico a minha tendência, eu vou identificar se o mercado na pernada de impulsão, tá bom? Na pernada de impulsão, o mercado ele gera aquela liquidez. O que são essa liquidez interna? Basicamente, se eu tenho um fundo protegido pelo momento que ele faz a varredura da liquidez anterior, basicamente a liquidez interna é todo aquele fundo que não varreu nenhum tipo de liquidez, certo? E ela se encontra na pernada de impulsão. Então, como eu falei, basicamente, pessoal, aqui, ó, essa pernada de impulsão, esses fundos que não varreram nenhuma liquidez, é apenas geração de liquidez. E muitas pessoas acabam atualizando essas estruturas como fundo protegido. Mas, na verdade, isso aqui pode ser até um fundo protegido do time menor, só que é geração de liquidez para o time maior. Como vocês conseguem, às vezes, observar na prática, muitas das vezes o mercado ele volta, retira essa liquidez, e em algum momento você pensou que o mercado ele reverteu, mas, na verdade, ele vai e segue aquela tendência. Isso acontece porque esses fundos, na verdade, eles estão sendo, o mercado ele faz o choque, isso aqui é um choque de fluxo que indica o início do pullback dessa estrutura, porque o meu fundo ele continua lá naquele fundo que varreu a liquidez. Então, aqui, esses fundos que não varreram nenhuma liquidez, eles são liquidez para essa estrutura. Então, não houve uma reversão de tendência, houve uma reversão temporária, indicando o início do pullback para o mercado vir retirar a liquidez que ele deixou para ele prosseguir com aquela tendência. A reversão, de fato, só acontece a partir do momento que o mercado rompe o fundo que varreu uma liquidez, certo? Então, nesse momento aqui, ó, a partir do momento que o mercado faz a varredura de liquidez, ou seja, a liquidez interna é toda a liquidez que tem entre o fundo e o topo da minha estrutura. Então, se eu tenho esse fundo aqui, eu tenho esse topo, todos esses fundos que não varreram nenhuma liquidez anterior são considerados liquidez interna. E como eu falei, a liquidez a gente sempre vai analisar exatamente na pernada de impulsão do movimento, porque quando começar a pernada de correção, o mercado vem retirar essa liquidez para depois ele prosseguir com aquela tendência. Então, esses fundos que tem aqui, ó, basicamente é o que a gente chama de IRL ou liquidez interna, certo, pessoal? E toda liquidez que a gente tem no fundo e no topo da estrutura, porque a partir do momento que se inicia o pullback de uma movimentação, de uma estrutura, o mercado temporariamente ele está caindo para retirar aquela liquidez, ou seja, para ele ter o combustível suficiente para depois ele prosseguir com aquela tendência. Ou seja, o mercado nesse momento ele vai retirar a liquidez interna e agora o próximo passo é retirar a liquidez externa. E essa liquidez externa ela fica localizada abaixo do fundo e do topo da estrutura atual. Então ele tem exatamente um ciclo a ser cumprido, ok? A partir do momento que inicia a fase de retração, o mercado retira a liquidez interna. E quando ele inicia a fase de impulsão para colocar uma nova estrutura, ele vem retirar a liquidez externa. Então, abaixo desse fundo dessa estrutura e acima do topo, eu tenho o que a gente chama de liquidez externa. A partir desse momento que o mercado faz
a varredura dessa liquidez e rompe o topo da estrutura anterior. Agora eu tenho um novo fundo protegido. O meu fundo passa daqui para cá. Agora imagine, pessoal, que a minha estrutura ela foi atualizada. Lembrando que é uma pergunta que muitos fazem, tá bom? Basicamente, o pessoal pergunta, Just, isso acontece em todos os times? E sim, isso acontece desde o anual até os segundos. A gente faz a marcação dessa estrutura, da liquidez interna, das zonas de oferta, zonas de demanda, basicamente em todos os times, tá bom? Então imagine que o mercado ele acaba de atualizar essa estrutura. Primeira situação, para eu pegar uma operação, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se o mercado tem liquidez interna, porque a liquidez é o combustível para o mercado simplesmente continuar com aquela tendência ou reverter, tá bom? Se ele não tiver liquidez, ele vai gerar para ele conseguir fazer um movimento que ele realmente quer. Então, nesse momento, o mercado ele atualiza a estrutura, só que quando eu fui olhar onde está a liquidez interna, eu não consigo encontrar essa liquidez interna. Como eu falei para vocês, a liquidez é o combustível do mercado. Ele não vai fazer um movimento sem liquidez. Em algum momento ele vai gerar essa liquidez. E acontece agora, pelo que eu vou falar para vocês. A gente tem, basicamente, a liquidez que a gente chama de fake boys. Então, aquelas estruturas que normalmente o pessoal do Price Action, que o pessoal também do SMC acaba marcando para a gente é liquidez. Então, imagine uma situação. Eu acabei de falar para vocês que um fundo dentro do nosso operacional, ele só é considerado protegido a partir do momento que ele faz uma varredura de liquidez e faz a quebra do topo da estrutura anterior. Você, quando foi atualizar a estrutura, você verificou que essa pernada está lisa. Então, o mercado começa a cair nesse momento e ele simplesmente rompe o topo novamente. Isso aqui para a gente é considerado um fake boys, ou seja, o mercado está gerando aquela liquidez. O meu fundo ele continua intacto, porque, como eu falei para vocês, o fundo ele só é considerado protegido a partir do momento que ele faz o quê? A varredura de liquidez. Então, o simples fato desse fundo ele ter rompido esse topo, para a gente não quer dizer nada. Não é um fundo protegido, mas sim a geração de liquidez que estava faltando. Então, o que a gente normalmente vai fazer, pessoal? A gente vai esperar essa liquidez ser varrida para a gente começar a atuar. Isso quer dizer que o mercado fez um choque aqui? Não, isso aqui quer dizer quando ele rompe esse fundo que basicamente ele simplesmente só veio retirar essa liquidez para depois ele prosseguir com o movimento. O verdadeiro choque, a verdadeira reversão de tendência para a gente só acontece a partir do momento que ele romper esse fundo que varreu liquidez. Nesse momento, para a gente não é um fundo protegido, o nosso fundo continua intacto aqui, a nossa estrutura é uma pernada só, então a partir do momento que o mercado ele simplesmente varre essa liquidez, a gente acredita que ele continua de alta, que ele só caiu até aqui para ele continuar com aquela tendência. Agora ele tem um combustível suficiente para ele continuar o movimento que ele quer, tá bom? Agora sim, a partir do momento que ele rompe esse topo, eu posso atualizar a minha estrutura. Deixa eu verificar agora no gráfico, pessoal, exatamente esses dois tipos de liquidez que eu mostrei para vocês. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Para deixar uma coisa bem explicada, eu vou falar sobre a teoria, depois eu venho para a prática, certo? Vamos verificar aqui no gráfico um tipo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura do 4 horas. Por quê? Vocês estão vendo que o mercado, ele simplesmente, ele faz um fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E simplesmente o mercado, ele vira essa movimentação aqui. Só que, se vocês forem parar para ver, basicamente, esse fundo não vai reunir nenhuma liquidez, então é apenas geração de liquidez, certo? Então, a partir do momento que o mercado cai nesse caso aqui, essa é uma queda temporária. Por quê? Iniciou a fase de retração de uma estrutura que está de alta. Para quê? Para simplesmente consumir a liquidez, ter combustível suficiente para o mercado continuar com aquela tendência, certo? E a expectativa? Então, isso aqui, é tudo liquidez, certo, pessoal? A expectativa é o rompimento do topo. Se a minha tendência está de alta, o mercado retira a liquidez, agora a expectativa é o rompimento do topo. Então, nesse momento, quando o mercado faz essa quebra, agora eu tenho um fundo protegido. Por quê?
porque basicamente ele acaba de varrer a liquidez e romper o topo anterior. Então, para marcação da estrutura, a gente tem duas regrinhas, qual seja, a varredura da liquidez, seja interna ou dos tipos que eu vou falar, porque eu já falei agora do fake boys, e o rompimento do topo. Então, nesse caso, o mercado caiu, varreu a liquidez, rompeu o topo, agora eu tenho um fundo protegido, certo? A minha tendência, ela continua de alta. O que o mercado fez aqui, pessoal? Topo, fundo, subiu. Nesse momento, ele acaba de virar essa movimentação. Isso quer dizer que começou a fase de retração para o mercado retirar a liquidez interna. Qual a expectativa após a conclusão desse ciclo? O mercado retirar a liquidez externa. Então, se eu tenho uma estrutura exatamente nesses pontos, por quê? O meu fundo protegido, o meu fundo que varreu liquidez, ele está exatamente aqui. Então, esse aqui é uma pernada só. A minha estrutura, ela continua de alta. Tudo que acontece exatamente aqui nesses pontos é o quê? Liquidez, liquidez e liquidez interna. Então, se ele quer continuar o movimento, ele precisa de combustível. Com isso, ele vai fazer o seu pullback e agora ele tende a fazer o quê, pessoal, após a conclusão do objetivo? Porque o objetivo de um pullback é retirar a liquidez e mitigar a sua zona de demanda. A partir do momento que ele cumpre o seu objetivo, qual é a expectativa? O rompimento do topo. E acima do fundo e do topo da minha estrutura, eu tenho o que a gente chama de liquidez externa. Então, eu tenho a liquidez interna na pernada de impulsão e eu tenho liquidez externa no fundo e no topo da estrutura. Então, a partir do momento que ele caiu aqui, ele retirou a liquidez e, basicamente, a expectativa agora era o consumo da liquidez externa, certo? Então, enquanto o fluxo demonstrar, como ele está demonstrando de fato alta, ele simplesmente vai subir cumprindo o ciclo, que é o rompimento desse topo. Então, a expectativa, tanto para o dia de hoje, para os últimos dias, era alta exatamente porque essa queda era uma queda temporária, era uma queda numa fase de retração e não de reversão. Pode ser uma reversão temporária de início de pullback, certo? Agora, imagine que o mercado ele simplesmente não tivesse essa liquidez, nem essa liquidez. A pernada fosse lisa. Então, se ele simplesmente faz essa movimentação e quebra, isso é o que a gente chama de fake boys. A gente não atualiza a estrutura. A expectativa do mercado retornar, retirar essa liquidez. Muitos vão achar até que o mercado reverteu, mas na verdade ele simplesmente só está vindo retirar essa liquidez para continuar com aquela tendência. Vamos ver se aqui no gráfico a gente consegue achar algum exemplo disso. Top, façam mais perguntas, ok? Enquanto a Ana está aqui a fazer a explicação, façam perguntas depois que estavam que ela respondesse. É sempre complicado. Quando queremos mostrar exemplos, quando estamos a explicar uma coisa, os exemplos nunca aparecem no momento. É sempre difícil. Porque eu também, basicamente, eu não sou de montar aula. Então, eu gosto sempre de fazer tudo ao vivo. Então, mas aqui a gente já encontrou, rapidinho. Ó, a gente tem a varredura dessa liquidez e o rompimento do topo. Aqui, ó. O que o mercado fez? Ele simplesmente fez um topo, fundo, rompeu. Esse fundo, basicamente, não consumiu liquidez. O que ele fez? Caiu para retirar essa liquidez e continuou. Tá bom, pessoal? Uma pergunta que muitos fazem, né, se, mesmo que o mercado, porque muitas pessoas acabam ensinando isso, o mercado, eu vou atualizar a estrutura se ele corrigir nos 50%. Não necessariamente. O mercado pode corrigir nos 50%, pode vir até aqui embaixo, não me importa. Basicamente, a nossa regra o fundo ele só é considerado protegido a partir do momento que ele faz a varredura de liquidez. Mesmo se ele tenha corrigido ou não nos 50%, é liquidez para a gente, tá? Lógico que as estruturas que, mesmo que não tenham varredura de liquidez e não corrigiram 50%, elas tendem a ser tomadas de verdade. Mas não me importa se corrigiu ou não nos 50%. É liquidez de qualquer forma para a gente, tá bom? Então, aqui a gente tem esse exemplo em relação ao fake boys, tá bom?